galerinha? Então bora lá para a gente entender as propriedades gráficas do Mu e do Move. Mas antes, para a gente entender como que faz o exercício de gráfico do Mu e do Move, a gente tem que relembrar um conceito que você aprendeu lá atrás, por volta da sétima série mais ou menos. A gente vai relembrar a área de algumas figuras planas. Vamos começar com a figura do triângulo? E você vai falar assim, professor, era facinho, né? Onde que o senhor estava todo esse tempo para ensinar a gente? Então vamos lá, ó. A área do triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo. Então eu tenho aqui, ó, esse lado grandão, que eu chamei de Bzinho, ok? E eu tenho esse outro lado aqui, ó, que eu chamei de H. O lado Bzinho é a base do meu triângulo. E o H é a altura do meu triângulo. Então, para a gente poder calcular a área, toda essa área que preenche aqui o nosso triângulo, eu vou usar aquela nossa formulinha. Lembra da formulinha da área do triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Vamos então substituir? Então, ó, no lugar do B, eu vou colocar 2. Vamos escrever aqui para ficar mais fácil da gente enxergar? Então vai ficar assim, ó. No lugar do B, ó, coloquei 2, que é o valor da base. Agora eu vou substituir aqui, ó. A altura ele também me deu. A altura vale 3, então vou colocar aqui. Agora, olha que conta fácil. Tem várias formas de você fazer essa conta. Você pode fazer 2 vezes 3, dá 6. E dividir por 2, aí dá 3 de novo. Ou, se você preferir, você pode, e é o jeito que eu gosto mais, cortar esse 2 com esse 2. Sobrou quem? 3. Então essa é a área do nosso triângulo. Não foi facinho? Então bora lá para a próxima figura? A próxima figura é o trapézio. Você se lembra como que é o trapézio? Vou colocar o desenho dele aqui para você, ó. No nosso trapézio, a gente tem dois lados que eu vou chamar de B. Um vai ser o Bzão e o outro vai ser o Bzinho. Lembra o que significa? O lado Bzão é a base maior, o lado Bzinho é a base menor. E esse H, professor? É altura, igual no triângulo. E agora? Agora eu vou te desafiar. Será que você consegue lembrar da formulinha da área do trapézio? Então eu vou colocar ela aqui para você. A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir então? Vou colocar a formulinha aqui na frente para você. Aí a gente vai substituir os valores nela. Então vamos lá, vamos começar com a base maior, ó. A base maior, não é esse valor aqui que vale 5? Então vamos colocar aqui no lugar do Bzão, 5. A base menor, não é esse valor aqui, ó, que vale 3? Então no lugar da base menor, ó, vou colocar aqui 3. E a altura, professor? A altura é o meu valor de 2. Então vamos substituir? Agora é só fazer essa conta, ó. Vou fazer 5 mais 3. Primeiro, porque está entre parênteses. Vamos lá? Então 5 mais 3 dá 8. Agora aquele mesmo esquema, você pode fazer 8 vezes 2, 16. Divide por 2, 8. Você pode fazer também 8 dividido por 2, dá 4. 4 vezes 2, 8. Mas eu gosto de fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse 2? Corta com esse 2. Sobrou quem? Sobrou 8. Então a área do nosso trapézio é igual a 8. Viu só? Não é facinho? Então vamos para a última figurinha que a gente vai relembrar aqui, que vai ajudar a gente no gráfico. A última figurinha é o retângulo. Ah, professor, essa daí é muito fácil. Então vamos colocar ele aqui, ó. O retângulo, ele tem dois lados. Tem a base, que eu chamei de B, e a altura, que eu chamei de H, tá? Eu gosto de falar lado vezes lado, porque não confunde, tá? Se você preferir, você pode falar também comprimento vezes a largura. Então, qual que é a área do retângulo? Essa eu aposto que você lembrou. É a base vezes a altura, né? Ou, como eu gosto, lado vezes lado. Ou, se você também preferir, é o comprimento vezes a largura. Então, agora, vamos substituir? Olha que facinho, ó. No lugar da base, do B, eu vou colocar o valor de 4. Então, aqui, ó, entrou 4 no lugar desse B. Então, ó, o B virou 4. Agora o H, professor. Ah, o H vale 2. Então, agora no lugar do H, ó, vou colocar 2. E 4 vezes 2, todo mundo sabe que é
8. Então, a área desse nosso retângulo aqui é igual a 8. Viu só? Não foi fácil, não foi tranquilo? Então, bora lá para frente? Só que agora eu vou continuar relembrando com vocês alguns conceitos lá atrás. Agora eu vou relembrar o conceito das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Você vai falar, não, professor, isso daí não. Calma, eu tô aqui para te ajudar. Eu tenho certeza que a hora que eu terminar de te explicar, você vai falar, professor, aonde que o senhor estava todo esse tempo que eu nunca entendi isso? Então, segura na minha mão, bora lá e vem comigo. Vou colocar o nosso protagonista aqui, que é o triângulo retângulo. Por que a gente chama ele de triângulo retângulo? Porque ele tem um lado, ó, que forma esse ângulo, esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Pessoal, não sei porquê, mas tá bugando direto aqui meu computador. Não me pergunte por quê. Vai ficar assim, a gente continua o exercício. Então, esse ângulo aqui, ele vale 90 graus, ok? Ele é chamado de ângulo reto, por isso que é o nosso triângulo retângulo, tá bom? Esse triângulo nosso aqui, nosso triângulo retângulo, ele tem uma condição de existência. Eu inventei esse triângulo. Então, se depois você perguntar para o professor de matemática, não sei se esse triângulo existe de verdade, mas ele vai servir pelo menos para a gente poder dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Então, se tiver algum matemático de plantão aí, ó, então tampa os olhos, tampa as oreba e tampa as nareba e finge que não tá vendo nada. Sabe por quê? Aqui eu quero que você aprende a dominar o conceito, porque depois a gente vai usar lá nos nossos gráficos, tá bom? Então eu quero que você entenda o conceito, domine a conta, para depois você usar comigo na hora da gente achar o gráfico. E depois você vai ter na aula de matemática uma outra revisão sobre isso, você vai entender quais são as condições de existência para um triângulo retângulo, tá bom? Então esse aqui não é o nosso caso. Eu inventei então um triângulo e eu dei esses lados aqui para ele, tá bom? Vamos entender o que é cada lado? CA é o que eu chamo de cateto adjacente. CO é o cateto oposto. E o H é o que a gente chama de hipotenusa. Vamos aprender a identificar os lados para ficar mais fácil? Primeiro a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre o maior lado. Então, ó, esse não é o maior lado do meu triângulo? Então ele vai ser a hipotenusa. Agora, como que eu sei quem que é o cateto adjacente, quem que é o cateto oposto? É muito simples. Primeiro a gente tem que saber aonde está o ângulo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu usei essa letra grega. Olha lá o bug de novo. Essa letra grega é o nosso θ, ok? Então, eu vou usar essa letra grega aqui, que é o θ, para representar o meu ângulo. Então, olha a lógica do negócio. O meu ângulo está aqui, ó. Tá vendo esse lado aqui? Esse lado não está oposto ao meu ângulo θ? Se ele está oposto, é o meu cateto oposto. Então só sobrou o lado que está junto, ou seja, adjacente ao meu ângulo θ. Então sacou o lance? Então cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo. Cateto adjacente é o lado que está junto ao ângulo. Agora que a gente sabe isso, vamos para elas. Elas quem, professor? As relações trigonométricas. Lembra dela? A relação do seno, cosseno e a tangente. Seno de θ, essa letra grega então, ó, lembra, ela se chama θ, tá? Seno de θ é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Professor, socorro! E agora o que eu faço? Eu vou te ensinar como que você decora isso daqui e nunca mais você vai esquecer. Você vai falar assim, ó. Tá vendo o seno aqui, ó? Você vai falar, ó. Presta atenção. Sem sono, corri. Com sono, caí. E tem gente, que nem eu aqui, ó, seu professor de física, que gosta de coca.
Olha só esse bug, meu Deus do céu. Vamos de novo? Deixa eu apagar aqui porque ficou feio. Então, vamos lá, ó. Então, de novo. Sem sono, corri. Com sono, caí. Tem gente que gosta de coca. Então, agora você nunca mais vai esquecer das formulinhas. Beleza? Então, agora vamos entender como que a gente usa essas formulinhas aqui no nosso triângulo retângulo, começando com a formulinha do seno. Então, ó, para achar o valor do seno de θ no nosso triângulo retângulo, é só fazer o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando aqui, o cateto oposto não é 4? Então, no lugar do cateto oposto aqui, ó, vamos colocar o valor de 4? Agora, eu preciso colocar a hipotenusa. A hipotenusa, ó, não é 8? Então, no lugar da hipotenusa, eu coloco 8. Dá para perceber que 4 é metade de 8, então 4 dividido por 8, 0,5. Esse é o valor, então, do nosso seno de θ para esse triângulo retângulo. Não foi facinho? Vamos agora para o cosseno? Então, bora lá para a gente entender. Então, ó, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto que vale o cateto adjacente? O cateto adjacente vale 2. Vamos substituir. E a hipotenusa vale 8. Então, vai ficar 2 dividido por 8. Se você pegar a calculadora e fizer essa conta, vai dar 0,25. Viu só? É muito fácil. Tenho certeza que você já deve estar falando, professor, onde é que o senhor estava todo esse tempo? Porque eu nunca entendi isso e agora está muito fácil. Vamos para o último? O último é esse que você tem que prestar atenção, porque é esse que a gente vai usar nos nossos exercícios com o gráfico. Então, bora lá, ó, tangente de θ. Lembra, tem gente que gosta de coca. Então, você já sabe, né? Se quiser me agradar, é só me dar uma latinha de coca ou uma paçoquinha. Mas tem que ser aquela de rolha, a outra eu não gosto, não. Então, vamos lá, ó. Então, vou escrever aqui, ó, para você, a tangente de θ, né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto, ó, ele vale 4. Tá aqui, ó, cateto oposto, 4. E o cateto adjacente, professor? Vou colocar aqui agora para você, ó. Vale... Opa, desculpa, vou colocar ali na frente. Vale 2. Só dividir, então, agora 4 dividido por 2, fica 2. Encontramos, então, o valor do seno, do cosseno e da tangente para esse triângulo retângulo. E a gente vai usar esse daqui, ó, a tangente. Então, se liga nela, porque é ela que a gente vai usar. Agora que a gente conhece tudo isso, a gente vai lá para as propriedades gráficas do mu e do move. Mas antes eu vou apresentar para vocês ela. Quem que é ela? É a Eva. A Eva não é a namorada do Oli, do filme, do desenho, não, viu? A Eva, ela vai ajudar a gente a entender como que resolve os exercícios de mu e move, de gráfico de mu e move. Então, o que que eu tenho que ter em mente? Essas letras aqui, ó, o E, o V e o A, elas nada mais são do que as letras que a gente está usando nos parâmetros das coisas que a gente tem que encontrar e calcular. Então já te dei a dica. Com certeza agora você já deve estar imaginando o que que significa cada letrinha, né? Então o E, ele vai significar o quê? O espaço. Vou tentar escrever aqui. Eu sei, tá feia a letra, né, professor? Então, ó, espaço. Pronto. Ah, então se o E é o espaço, não vou escrever o V não, porque vai dar muito trabalho. Então o V só pode ser velocidade. E o A, professor? O A a gente acabou de aprender. É a aceleração, ok? Então eu tenho aqui o espaço, a velocidade e a aceleração. Vamos apagar isso daqui para ficar bonitinho para eu continuar explicando para você. Então, ó, eu já tenho aqui o espaço, a velocidade e a aceleração. Então essa é a nossa Eva, tá? E ela vai ajudar a gente a resolver os exercícios de gráfico, de propriedades gráficas do mu e do move. Mas você tem que saber montar ela. Então, primeira coisa, eu vou te dar a dica para você montar ela. Monta, coloca uma historinha na sua cabeça e aí vai ficar fácil para você nunca mais esquecer como que escreve ela. Lembra lá no primeiro bimestre que eu te expliquei como que construía aquela tabelinha de conversão de metro por segundo para quilômetro por hora? Lembrou? Então, ela girava no sentido horário, você se lembra disso?
E a Eva, ó, se você perceber, ela também gira no sentido horário. Então, ó, do E não está indo para o V, que está indo para o A, e o A não está indo para o V, que está indo para o E, então ela não fez esse giro no sentido horário. Então é isso que você tem que ter em mente, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que saber na Eva, a Eva, que nem aquela nossa tabelinha, ela gira no sentido horário, para você saber montar ela. Agora que você sabe isso, olha a historinha que você vai montar na cabeça para nunca mais esquecer. Então você vai pensar assim, ó, para resolver gráfico, eu vou chamar a Eva. A Eva, lembra? A mulher do Adão? Então, chama a Eva para te ajudar a resolver o gráfico. O que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: imagina a historinha que tem gente falando na cabeça da Eva, enquanto a Eva está sentada na área. Imagine então uma cena, coloca na sua cabeça uma cena de uma casinha, que nem a gente vê naqueles filmes de Hollywood, naqueles filmes de que tem casa de madeira, do Velho Oeste, uma casa de sítio, de campo. Então aí imagina a cena. Você precisa resolver o gráfico e aí você precisa chamar a Eva para te ajudar. A Eva tá lá na varanda. Aí imagina assim, ó, que tem gente, olha só, falando na cabeça da Eva. Enquanto a Eva, ela tá sentada na área. Imaginou a cena? Aí você consegue montar mais fácil, tá? Eu sei, não é tão simples assim. Mas se você imagina uma historinha, alguma coisa, isso te ajuda a relembrar, tá bom? É o que eu chamei de mnemônico, lembra? Então agora você sabe como montar a sua tabelinha da Eva. A gente vai aprender agora a usar ela. Então lembra, a nossa Eva gira no sentido horário, a gente tem a tangente aqui em cima e a área embaixo, tá? O E é o espaço, o V é a velocidade, o a aceleração. Então, tem gente falando na cabeça da Eva, enquanto a Eva está sentada na área. Beleza? Então, agora que você sabe que tem a Eva, vamos tentar entender como que a gente usa ela. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ó. Eu trouxe 4 exemplos aqui para a gente calcular alguns parâmetros. A gente vai calcular a velocidade, a aceleração, o espaço e depois de novo a velocidade nesses 4 gráficos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o gráfico ali em cima e pegar o exemplo. Tem lá na sua lista do Xerox. Exemplo, calcule o que se pede para cada um dos gráficos abaixo. Então, eu tenho esses 4 gráficos. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai resolver um exercício de gráfico é o seguinte, que todos esses gráficos, todos eles são alguma coisa em função do tempo. Como assim, professor? Olha só, tá vendo que todos eles aqui, ó, tem o tempo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então todos esses gráficos são alguma coisa em função do tempo. Vamos ver isso melhor? Como assim, professor? Olha só então, esse primeiro gráfico é o gráfico do espaço pelo tempo. Segundo gráfico é o gráfico da velocidade pelo tempo. Terceiro gráfico, de novo, um gráfico da velocidade pelo tempo. O último gráfico é um gráfico da aceleração pelo tempo. Você viu? Todos os gráficos, eles são em função do tempo. É a primeira coisa que você tem que conhecer no gráfico, tá bom? O que muda são os parâmetros aqui em cima. Então, agora que a gente já entende isso, fica mais fácil para a gente calcular a letra A. Vamos calcular a letra A? Na letra A, eu quero calcular a velocidade para esse gráfico aqui. Para calcular a velocidade, então, quem que a gente tem que chamar para ajudar a gente? A gente tem que chamar a Eva. Então, lembra? Chama a Eva e tem gente falando na cabeça da Eva enquanto ela está sentada na área. Mas, professor, como que eu vou usar essa Eva aí para descobrir a velocidade? Para isso, meu amiguinho, eu deixei um roteirinho lá no final do seu Xerox. É um roteirinho que está explicando como resolver os exercícios
com gráficos do Mu e do Move. E eu trouxe o roteirinho aqui para você, ó. Tá vendo? Ele tem esses 4 passos, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto passo. Se você seguir esses 4 passos, que nem uma receita de bolo, igualzinho que a gente fez lá no Mu e no Move para descobrir as fórmulas, acredito que você não vai errar. Então vamos ver, ó, primeiro passo. Verifique qual é o tipo de gráfico que você está analisando. Se é o gráfico do espaço, se é o gráfico da velocidade ou o gráfico da aceleração em relação ao tempo. Segundo passo, encontre na EVA onde é a referência do seu gráfico. Já já você vai entender melhor. Terceiro passo, descubra na pergunta do gráfico o que você deseja calcular. Quarto passo, verifique agora com a ajuda da EVA se você deve utilizar a tangente ou a área para efetuar o cálculo pedido. Então vamos colocar essa tabelinha do lado lá do nosso gráfico, lá embaixo para a gente poder entender o que vai fazer? Então agora, ó, muita calma nessa hora. Presta atenção, para tudo e vem comigo para você falar que é fácil, fácil, fácil. Então vem comigo. Então eu tenho esse gráfico e eu preciso descobrir qual que é a velocidade. Pega o seu roteirinho, deixa a Eva lá no cantinho e vamos seguir, ó. Primeiro passo, verifique qual é o tipo de gráfico que você está analisando. Esse gráfico aqui, ó, analisando ele, eu sei que é um gráfico do quê? Do espaço, um gráfico da posição. Então já fiz o primeiro passo, identifiquei o meu gráfico. Segundo passo, encontre na EVA onde é a referência do seu gráfico. Então vem comigo, aqui na EVA, o espaço está aqui? Não, professor, aí é a aceleração. Então o espaço está aqui? Não, querido professor, aí é a velocidade. Então o espaço está aqui? Sim, querido professor, é justamente aí que está o espaço. Então a gente já identificou lá no nosso gráfico aonde está o espaço. Então, ó, vou colocar aqui, ó, uma marquinha vermelha. Então meu espaço está aqui. Então aqui representa o meu espaço, porque eu tenho um gráfico aqui do espaço pelo tempo. Terceiro passo. Vamos lá no terceiro passo. Descubra na pergunta do gráfico o que você deseja calcular. Então a gente deseja calcular o quê? A velocidade. Então vamos raciocinar, ó. A velocidade não é esse carinha aqui do meio? Então eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó, no espaço. E eu preciso chegar aqui, ó, na velocidade. Fechou? Deixa eu escrever mais bonitinho para você enxergar melhor, ó. Vou deixar assim, pronto. Então, ó, eu estou com o meu gráfico do espaço e eu quero chegar na velocidade, porque é o que ele está me perguntando aqui. Quarto e último passo. Verifique agora com a ajuda da EVA se você deve utilizar a tangente ou a área para efetuar o cálculo pedido. Então vamos lá, ó. Olha que simples. Raciocina comigo. Para sair aqui do espaço e chegar aqui, ó, na velocidade, eu tenho que seguir essas setinhas que estão aqui, ó. Olha só. A pergunta que eu te faço é a seguinte: para sair do espaço e chegar na velocidade, eu vou por cima ou eu vou por baixo? Vou te dar 2 segundinhos para você pensar. Se você então respondeu que seguindo a setinha, ó, você tem que vir por cima, você acertou. Então, para sair do espaço e chegar na velocidade, você tem que caminhar por cima. E se você caminhou por cima, quem que você tem que achar aqui? Você vai utilizar a sua tangente. Lembra que eu te expliquei lá no comecinho como que calculava a área de algumas figuras e na trigonometria lá do triângulo retângulo eu te falei que a gente ia usar a tangente? Então agora você vai entender como que a gente usa. Depois que você identificou que é a tangente que a gente vai usar, a gente vai no nosso gráfico e a gente vai ter que encontrar a figura. Que figura, professor? É sempre a figura que está debaixo do gráfico. O nosso gráfico não é essa seta aqui, ó. Então debaixo dele não é tudo isso daqui que eu tenho, ó. Não é isso daqui?
Então, que figura que eu montei aqui, ó? Vou te dar 2 segundos para você pensar e me falar. Se você respondeu que é um triângulo, então você acertou. Então lembra disso, é sempre a figura de baixo do gráfico. E agora que a gente tem aqui o nosso triângulo, eu sei que eu preciso usar a tangente. Porque se eu usar a tangente, quem que eu vou estar calculando automaticamente? Automaticamente eu vou estar descobrindo a minha velocidade. Em outras palavras, a minha velocidade ela vai ser aproximadamente igual à minha tangente do meu ângulo alfa. Mas, professor, cadê o ângulo alfa? Presta atenção no que eu vou te falar. O ângulo vai estar sempre, 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 ó, no pezinho aqui, ó. Opa! Esses bugs aqui deixou doido. Deixa eu apagar para ficar bonitinho para você, ó. Então, ó, vou tentar desenhar de novo. O nosso ângulo, então, alfa, ele vai estar sempre, ó, no pezinho. Faz de conta que é um alfa isso daqui, tá bom? Então, meu ângulo alfa, ele vai estar sempre embaixo, tá bom? Então, se eu fizer a tangente do meu ângulo alfa, automaticamente eu estou achando o valor da velocidade. Você se lembra da formulinha da tangente? Lembra que eu falei para você que é uma coisa que eu gosto? Tem gente, como eu, que gosta de coca. Lembrou? Agora é só substituir. Só que antes eu preciso saber qual que é o meu cateto oposto, qual que é o meu cateto adjacente. Então vamos raciocinar de novo, ó. Aqui é o meu ângulo alfa, não é? Então, esse lado aqui, ó, não é o lado oposto ao meu ângulo? Então, esse é o meu cateto oposto. E quanto que vale o meu cateto oposto? Se você pegar, ó, esse pedaço aqui grandão e você vier aqui comigo, ó, olha só, tô vindo até aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Opa, de novo. Eu não sei como que desfaz isso, meu Deus do céu. Então, o que vai acontecer? Se você pegar esse lado grandão aqui, ó, ele vale 8. E é o tamanho que eu tenho aqui, ó, para o meu cateto oposto. Então, meu cateto oposto vale 8. Fechou? Agora eu preciso saber o meu cateto adjacente. Se o cateto oposto é o que está oposto ao meu ângulo, o cateto adjacente é o que está junto. Olha aqui, é o que está junto ao meu ângulo. Então, quem que está junto ao meu ângulo? Esse tamanho, ó, daqui até aqui. Então, meu cateto adjacente é igual a 4. E se a gente precisasse da hipotenusa, seria esse maior lado, mas ele não me deu o valor. Então, agora que eu conheço os valores dos lados, é só substituir, ó. No lugar do cateto oposto, eu vou colocar 8. Então, vamos lá? E no lugar do cateto adjacente, eu vou colocar 4. E agora é só fazer essa conta, porque 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, esse é o valor da tangente, mas a tangente não é igual à velocidade? Então, a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Viu só? Usando a técnica da EVA, a gente descobre qual que é o valor. Mas eu vou te ensinar um jeito muito mais fácil. Como assim, professor? Acredita em mim. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente tiver um gráfico que você identificou que é um triângulo, e você tem que usar a tangente, então você já sabe que vai usar a tangente porque tem um triângulo. É só você fazer o lado que está em pé dividido pelo lado que está deitado. E aí você acha a velocidade. Então, fazendo o lado que está em pé dividido pelo lado que está deitado, você vai descobrir o que é que ele te pede. No caso, a velocidade. Então, ó, a velocidade é igual. O lado que está em pé aqui não vale 8? Então vai ficar 8. O lado que está deitado aqui não vale 4? E se você dividir 8 por 4, você chega no valor de 2. Não foi muito mais fácil? Então a gente vai usar de novo essa técnica no próximo exercício. Então, ó, letra B. Calcule a aceleração para esse gráfico. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar quem? Chama a Eva. Então, lembra, tem gente que gosta de falar na cabeça da Eva enquanto ela está na área. Pega o seu roteirinho. Vamos fazer as perguntas aqui, vamos fazer o passo a passo. Primeiro, verifique qual que é o tipo de gráfico. Então, esse é um gráfico da velocidade. Segundo passo, encontre na Eva onde há referência. A velocidade, então, ela está aqui. Terceiro passo, descubra na pergunta o que a gente tem que calcular.
eu quero calcular a aceleração. Quarto passo, verifique agora, com a ajuda da Eva, se você vai utilizar a tangente ou a área. Então vamos lá, ó. Eu preciso calcular a aceleração e eu estou aqui na velocidade. Então, para sair da velocidade e chegar aqui na aceleração, eu tenho que ir por cima ou eu tenho que ir por baixo? Vou te dar 2 segundinhos para você resolver me falar. Então, se você falou que tem que ir por cima, por aqui, ó, você acertou mais uma vez, tá? Então, para gente sair do gráfico da velocidade e achar o valor da aceleração, eu tenho que ir por cima, ou seja, eu tenho que fazer a minha tangente de alfa. Então, vamos fazer a tangente de alfa? É só você lembrar, então, para achar então o valor da tangente de alfa, eu tenho que lembrar de achar a figura. Que figura, professor? A figura que está debaixo do gráfico, que a gente já sabe agora que é um triângulo. Então, agora que a gente tem um triângulo, eu sei que se eu fizer essa tangente desse triângulo, eu vou adquirir a minha aceleração. Em outras palavras, a aceleração... Oh, desculpa, eu coloquei velocidade. É A, tá? Perdão, depois eu arrumo lá no final. Vai ficar assim. Então, a aceleração que eu coloquei aqui de velocidade, ela é igual à tangente de alfa, tá? E a tangente de alfa, você se lembra? Tem gente que gosta de coca, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vou fazer essa conta aqui para você, ó. Lembrando que o nosso ângulo aqui, ó, alfa, tá no pezinho. O lado oposto ao ângulo é o cateto oposto. O lado junto do ângulo é o cateto adjacente. Então, ó, o lado oposto é esse lado grandão aqui, que vale 6. Vou colocar aqui. O lado junto do ângulo é esse lado pequenininho aqui, ó, vale 2. Essa distância daqui até aqui. Então, agora é só substituir, ó. O cateto oposto, vou substituir. Vai valer 6. O cateto adjacente, então, vai valer 2. Só dividir 6 dividido por 2, é só você fazer essa conta e vai dar 3. Lembrando que é a aceleração aqui, tá bom, pessoal? Eu que coloquei errado, tá? Então, aqui, ó, é a aceleração. Então, a aceleração desse corpo aqui é de 3 metros por segundo, só que é ao quadrado. O pessoal me pergunta muito, professor, e esse quadrado aqui, tem que multiplicar, fazer alguma coisa? Não. Ele é a unidade de medida, tá bom? Então, se ele é unidade de medida, ele continua aí do mesmo jeito. Ele não muda nada. É só você terminar a conta, coloca o valor e põe a unidade de medida. Vamos para a letra C? Na letra C, eu preciso calcular o espaço desse gráfico aqui. Então, bora lá? Chama quem? A Eva. E aí coloca o nosso roteirinho aqui do lado. Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar qual que é o gráfico. Então, agora eu tenho o gráfico da velocidade. Segundo passo, encontra na Eva o gráfico, a referência. Então, a velocidade está aqui. Eu quero que você repare que o gráfico da velocidade é um único, que eu posso ir tanto por cima quanto por baixo. Por isso que eu coloquei 2 vezes aqui o gráfico da velocidade. Mas vamos lá que você vai entender. Terceiro passo, descubra na pergunta do gráfico o que você quer calcular. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular o espaço. Então, eu estou aqui no gráfico da velocidade e eu quero, ó, calcular o espaço. Então, verifique agora com a ajuda da Eva se a gente vai usar a tangente ou a área. Então, vamos lá, ó. Eu estou aqui no gráfico da velocidade, que é o que eu tenho ali, e eu quero calcular o espaço. Para sair daqui da velocidade e chegar no espaço, seguindo as setinhas, eu vou por baixo ou eu tenho que ir por cima? Vou te dar 2 segundinhos para você pensar e me falar. Então, se você respondeu que você vai por baixo, você acertou. Então, para sair do gráfico da velocidade, que é esse gráfico que a gente tem aqui, e encontrar o espaço, que é o que ele me pediu aqui, então eu tenho que ir por baixo. E se eu vou por baixo, eu tenho que calcular quem? A área. Então, antes a gente estava calculando a tangente, agora a gente está calculando a área, tá bom? Por isso que no começo lá da nossa historinha, eu te ensinei, ou melhor, eu revisei com vocês como calcular a área de algumas figuras. Então, que área, professor? É sempre a área debaixo do gráfico.
O nosso gráfico não é esse pedaço aqui? Opa, tá torto, hein, professor? Então, ó, esse pedaço é o gráfico, então, ó, é essa área debaixo do gráfico. Que figura que formou aqui? Ah, professor, tirando o bug aqui, né? Essa figura me parece um retângulo. Então é muito fácil. Então, para a gente encontrar o espaço nesse gráfico aqui da velocidade, é só fazer a área do retângulo. Então, se eu fizer a área do retângulo, eu encontro o meu ΔS nesse gráfico da velocidade. E a gente sabe que a área do retângulo é a mais fácil que tem. É a base vezes a altura, né? Ou como eu gosto, lado vezes lado. Ou se você preferir, comprimento vezes a largura. Então agora ficou fácil, né? Então qual que é a base, professor? A base é esse lado aqui, ó, o pequenininho. Vou chamar de B. E a altura, professor? A altura, ó, é esse lado aqui, ó, grandão. Esse lado grandão, vou chamar de H, ó, altura. Que vale, ó, daqui até aqui, vale 7. Você vai me perguntar, mas professor, por que a gente usa o H e não o A de altura? Porque as formulinhas vêm do inglês. Depois procura lá no inglês como que escreve altura. Eu não sei a pronúncia correta, mas é Heig, High, Heigt, Heig. Depois procura lá que você vai ver. Então é por isso que a gente usa o H de altura. Bora lá substituir? Então, ó, no lugar da base, coloco 5. No lugar da altura, coloco 7. Vamos substituir um por um? Então, ó, no lugar da base, eu vou colocar 5. Agora, no lugar da altura, eu coloco 7. E 5 vezes 7 dá 35. Não foi muito fácil esse? Agora o último aqui é a letra D. Olha que fácil também que é a letra D. Então, ó, eu tenho esse gráfico aqui e eu preciso calcular a velocidade. Quem que eu chamo? A Eva. Pega o roteirinho e coloca aí embaixo. Vamos seguir o passo a passo. Lembra aqui que eu falei uma receita de bolo. Se você seguir o passo a passo, você não erra. Então, ó, primeiro passo, qual que é o gráfico que a gente tem? A gente agora tem o gráfico da aceleração. Vai lá na Eva e encontra onde está a aceleração. Tá aqui, ó, a aceleração. Então descobre agora qual que é a pergunta que a gente tem que descobrir. A gente tem que calcular a velocidade. Então, ó, eu tenho um gráfico da aceleração e eu preciso calcular a velocidade. Na Eva, a aceleração está aqui. Então, no gráfico ali da aceleração, eu preciso calcular o quê? A velocidade. Então, eu estou aqui na aceleração e eu quero chegar aqui na velocidade. Então, vamos verificar com a ajuda da Eva se eu vou usar a tangente ou a área. Para sair da aceleração e chegar na velocidade, eu vou por baixo ou eu vou por cima? Seguindo a setinha, eu vou te dar 2 segundos para você me responder. Se você não acertou nenhuma, agora é a hora, hein? Acertou, miserável. É isso aí. Então, se você disse que vai por baixo, então você acertou. Então, para a gente calcular a velocidade no gráfico da aceleração, a gente vai por baixo, então a gente tem que fazer a área e não a tangente. Fechou? Que área, professor? É sempre a área de baixo do gráfico. Que gráfico, professor? O meu gráfico é essa linha aqui e aqui. Então vamos lá, ó. Tá vendo aqui? Então é essa área aqui, ó, debaixo desse gráfico. E agora você sacou que figurinha que é, né? Que figura que é? É um triângulo. Então, se você fizer a área desse triângulo aqui, ó, automaticamente você encontra quem? A velocidade. Vamos fazer então? Então, ó, bora lá para fazer a área desse triângulo. Então, fazendo aí a área do triângulo, eu encontro a velocidade. Então, vem comigo. Lembra qual que é a formulinha da área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base, ó, é esse lado aqui, maiorzinho, o lado que está no chão, achatado aqui, que vale 4. A altura é esse tamanho aqui, ó. Daqui aqui, ó, ele deu pra gente, vale 8. Então, a minha altura é igual a 8. Ok? Vamos substituir. Então, a base aqui, ó, vale 4 e a altura vale 8. Olha que facinho que vai ficar. Então, a base aqui, ó, vou colocar 4. E aí, agora eu vou colocar no lugar da altura, eu ponho 8. Agora, tem vários jeitos de você resolver. Você pode fazer 4 vezes 8, dá 32, divide por 2, dá 16. Ou você pode fazer 8 dividido por 2, que dá 4.
E aí 4 vezes 4, 16. Ou você pode fazer, ó, se você dividir 4 por 2, sobra quem aqui em cima? 2. E 2 vezes 8 dá 16. Então, automaticamente eu já tenho o valor da velocidade, que é de 16 metros por segundo. Belezeira? Então, galerinha, então esses são os exercícios, os exemplos que eu estou dando para vocês resolverem os exercícios. Mas agora eu vou mostrar para vocês quais são os exercícios que vocês vão fazer para entregar nessa semana, tá bom? E tá muito fácil. Só não esquece uma última coisa, essa tabelinha que eu tô deixando aí para vocês, ó, ela tá lá no seu Xerox, nas últimas folhinhas. Então, pega ela, coloca ela de lado, tira uma fotinha dela para você não se perder. Bora lá então? Vou te mostrar então a lição da semana. Então, galerinha, aqui tá a nossa lista da atividade que vocês vão me entregar para a semana que vem, tá bom? Então, ó, lembra sempre de ler as orientações, tá bom? Vocês vão ter uma semana para fazer. Olha o que eu coloquei aqui em amarelinho. Tem gente que está me mandando 7 fotos para me mandar a atividade. Gente do céu, não tem necessidade disso tudo. Economiza serviço para você e para mim, pelo amor de Deus. 7 fotos para mandar uma atividade. Tenta me mandar se você conseguir em 1 ou 2 fotos. Se não, tudo bem, tira umas 3 fotos, se for o caso. Mas 7 fotos para mandar uma atividade. Gente do céu, vamos maneirar aí. Me ajuda também, viu? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tenta ver se você conseguir encaixar em 1 foto, eu te agradeço. Se não, tenta ver o mínimo possível, 2 fotos, tá? O que for facilitar para você, facilita para mim também, tá bom? Então, ó, mesmo esqueminha de sempre, estou à disposição nos plantões, né? Vou estar colocando os gabaritos, eu vou estar colocando agora mais de 15 em 15 dias mais ou menos, porque eu não estou achando justo o pessoal que está pegando a lição atrasada, eles estão tendo a mesma chance, né? Então, não estou achando muito justo isso. Estou pedindo para enviar no meu PV. Por incrível que pareça, ainda tem gente que está querendo me mandar, não no e-mail, mas no grupo, tá? Então me ajuda aí, galerinha, a avisar o pessoal. Fala para eles, ó, lê o roteiro que o professor deixou, tá bom? E no e-mail, não me manda no e-mail não, que me atrapalha. Me atrapalha de verdade se você me manda no e-mail, tá bom? Eu tive muito problema com e-mail, não quero mais ficar recebendo nada por e-mail porque só dá problema. Então, tô fugindo disso. Por favor, me ajuda aí, galerinha. Então, ó, eu quero pedir para você lembrar de me colocar qual que é a atividade que você está me entregando, tá bom? Por quê? Porque agora a gente está no segundo bimestre. E aí, no primeiro bimestre, eu te passei, por exemplo, exercícios do 10 ao 15. Aí no segundo bimestre eu vou lá e te passo do 10 ao 15. Aí se você não me falar certinho qual que é a atividade, aí eu fico perdido. A outra coisa que eu vou pedir encarecidamente, tem gente que tá mudando o número dos exercícios. Por favor, gente, não faz isso. Porque a hora que você me manda o exercício, eu fico lá caçando, ué, que número que é esse aqui? Que exercício que é esse? Eu pedi o exercício 28 ao 34 e aí chega lá o exercício 2, 3, 4, 5. Então, por favor, me manda bonitinho. Do jeito que eu te mandei, me manda de volta bonitinho. Não inventa coisa a mais, não. Porque quando você faz isso, você me dificulta e aí eu vou te dificultar você. Porque aí eu vou ter que te mandar mensagem, vou ter que falar para você ver o que, que é, até você entender o que, que você fez, para você me mandar de volta. Então, olha o trabalho que dá. Então, manda bonitinho, do jeito que eu te mandei, você manda para mim. Beleza? Não tem segredo, não tem erro. Eu fiz de novo o nosso roteirinho passo a passo aqui, ó. Então você vai assistir o vídeo. Eu ainda não coloquei o vídeo, tá? Então não é esse link aqui não. Eu só escrevi isso daqui para não ficar em branco, tá? Então vou colocar depois o link do vídeo no YouTube. Aí vai estar aqui também. E o que você vai fazer? Vai responder as perguntas depois que você vê o vídeo. Quais são as perguntas? Olha que fácil, mas professor, meu senhor tá ficando muito bonzinho, professor. Professor, eu vou ter que comprar as 3 paçoquinhas e uma latinha de Coca-Cola para te dar, professor. Tá muito fácil, o senhor tá muito bonzinho. Olha o que você vai fazer então, meu querido. Você vai fazer o exercício 35. O que você vai fazer? Você vai calcular o que está pedindo aqui nesses gráficos. Ó. Calcule a velocidade para esses 2 gráficos. Você vai fazer o exercício 36, que no 36 você vai calcular a aceleração. E o exercício 37,
Você vai calcular a variação do espaço e a velocidade. Só isso. E se você, olha a dica que eu tô te dando. Se você assiste os meus vídeos até o final, eu tenho certeza que você não vai perder 10 minutos para resolver isso daí. Assiste o vídeo até o final e olha no exercício nesse e nesse aqui principalmente. Você vai ver o que é que eu tô falando. Então, galerinha, é isso aí, ó. Qualquer dúvida, tô à disposição, a gente tá lá no plantão também, tá? Aí na nossa aula a gente conversa também, precisar, tamo junto. Então, meus queridos, fica com Deus, tudo de bom. Um grande abraço para todo mundo.